Boa noite, pessoal. Hoje vindo um pouquinho mais tarde por aqui, tivemos um imprevisto aí com a saúde, mas graças a Deus tudo sob controle, tudo já voltando ao normal. Um pouquinho rouca só, mas graças a Deus tá tudo bem. Hoje vamos para o nosso 20º dia de propósito, pra glória de Deus. Estamos aí chegando na metade do nosso propósito. Que bênção, né? Grandes coisas o Senhor tem feito, grandes coisas o Senhor tem falado ao nosso coração. E o dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre restaurando a comunhão. Deus restaurou o nosso relacionamento consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Uma vez que a vida consiste em aprender a amar, Deus quer que valorizemos os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Na verdade, a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério de restaurar relacionamentos. Por esse motivo, boa parte do Novo Testamento é dedicada a nos ensinar como lidar uns com os outros. Paulo aconselha: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam um com os outros, façam-me um favor, concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Paulo ensina que a habilidade no trato com as pessoas é um dos traços do cristão maduro. O desejo de Cristo é que sua família seja conhecida pelo amor entre seus membros. Por isso, romper a comunhão é um testemunho deplorável para os não cristãos. Esse foi o motivo de Paulo ficar tão envergonhado quando os membros da igreja de Corinto se dividiram em facções opostas, chegando até mesmo a brigar na justiça comum. Em sua carta, ele lamenta: que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? Ele ficou escandalizado ao descobrir que não havia ninguém maduro na igreja para resolver o conflito pacificante. Na mesma carta declara: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos, pela autoridade de Jesus nosso Senhor. Tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Se você deseja a bênção de Deus em sua vida e quer ser conhecido como filho de Deus, aprenda a ser um pacificador. Jesus disse: Deus abençoa os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Note que Jesus não disse: bem-aventurados os que amam a paz, pois todo mundo ama a paz. Nem disse: bem-aventurados os pacíficos, que nunca se incomodam com nada. Ele chama bem-aventurados os que trabalham pela paz, aqueles que procuram efetivamente solucionar conflitos. Pacificadores são raros porque promover a paz é um trabalho muito difícil. Você foi formado para ser parte da família de Deus. E o segundo propósito de sua vida aqui é aprender a amar e a se relacionar com as pessoas. Por isso, promover a paz é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. Infelizmente, a maioria de nós jamais aprendeu a resolver conflitos. Promover a paz não é evitar conflitos, fugir de um problema, fingindo que ele não existe ou ter medo de falar sobre o assunto é, na verdade, covardia. Jesus, o príncipe da paz, nunca teve medo de conflitos. Em determinada ocasião, ele provocou um conflito para o bem de todos. Há momentos em que devemos evitar o conflito, mas há ocasiões em que precisamos criá-lo e situações em que precisamos solucioná-lo. Por isso, precisamos orar, pedindo a contínua direção do Espírito Santo. Promover a paz também não é apaziguar, ceder o tempo todo, agir com
subserviência e permitir que os outros sempre o reprimam não era o que Jesus tinha em mente. Ele se recusou a ceder em muitas questões, sustentando seus argumentos diante de qualquer oposição diabólica. Como restaurar um relacionamento? Como cristãos, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Seguem 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Fale com Deus antes de falar com uma pessoa. Converse com Deus a respeito do problema. Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, descobrirá que, em geral, ou Deus muda seu coração, ou muda o coração da outra pessoa, sem sua ajuda. Todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se você tão somente orasse mais a respeito deles. Assim como Davi compôs os salmos, use a oração para desabafar verticalmente. Conte a Deus suas frustrações. Clame por ajuda. Ele nunca fica surpreso ou aborrecido com sua raiva, mágoa, insegurança ou qualquer outra emoção. Portanto, diga-lhe exatamente como se sente. A maioria dos conflitos tem raízes em necessidades não satisfeitas. Algumas dessas necessidades só podem ser alcançadas por Deus. Quando você espera que uma pessoa, amigo, mulher, chefe ou membro da família, satisfaça uma necessidade que somente Deus pode atender, está se candidatando à amargura e à decepção. Ninguém pode suprir todas as suas necessidades, exceto Deus. O apóstolo Tiago observa que muitos de nossos conflitos acontecem por falta de oração. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Não têm porque não pedem. Em vez de confiar em Deus, preferimos crer que os outros nos farão felizes. E então ficamos furiosos quando eles nos decepcionam. Deus, porém, está dizendo: por que você não vem primeiro a mim? Tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou foi ofendido. Deus espera que você dê o primeiro passo. Não espere pela outra parte. Vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência, até mesmo sobre o culto de adoração. É assim que eu quero que vocês se conduzam. Se alguém estiver no local do culto, prestes a fazer uma oferta, e de repente se lembrar de que um amigo tem algum ressentimento contra ele, deixe de lado a oferta, saia imediatamente, procure o amigo e conserte a situação. Depois de fazer isso, então poderá voltar e oferecer seu culto a Deus. Quando a comunhão é prejudicada ou rompida, planeje imediatamente uma conferência de paz. Não fique adiando, arrumando desculpas nem prometendo. Resolvo isso qualquer dia desses. Programe um encontro o mais rápido possível. Demoras só aprofundam ressentimentos e pioram a situação. Perdão, gente. Quando se trata de conflitos, o tempo não cura nada. Pelo contrário, as mágoas tornam-se mais profundas. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam respondidas, além de nos tornarem felizes. Os amigos de Jó lembraram-no de que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Disseram-lhe também: com a sua raiva você só está se ferindo. Normalmente, o sucesso de uma conferência de paz depende da escolha do momento e do local adequado. Não se reúna se você estiver cansado, apressado ou tiver de ser interrompido. O melhor momento é quando ambos estiverem tranquilos. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Paulo aconselha que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O verbo procurar é a tradução do grego
scopus, do qual formamos as palavras telescópio e microscópio. Significa estar alerta, observar. Concentre-se em seus sentimentos, não nos fatos. Comece pela compaixão, não pela solução do problema. Não comece tentando arrancar das pessoas o que elas sentem. Ouça-as apenas deixando que se descarreguem emocionalmente sem ficar na defensiva. Concorde com a cabeça, sinalizando que compreende, mesmo que tenha outra opinião. Os sentimentos nem sempre são verdadeiros ou lógicos. Na verdade, os ressentimentos nos fazem agir e pensar como tolos. Desculpa, mais uma vez. Davi admitiu certa vez: o meu coração estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Eu não podia compreender, ó Deus, era como um animal sem entendimento. Todos agimos como bestas feras quando estamos feridos. Em contrapartida, a Bíblia diz: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A paciência tem origem na sabedoria, e a sabedoria tem origem no fato de ouvir a perspectiva dos outros. Quando ouve, você está dizendo: valorizo sua opinião, preocupo-me com o nosso relacionamento e você é importante para mim. O ditado é verdadeiro. As pessoas não se importam com o que sabemos até que saibam que nos importamos. Para restabelecer a comunhão, é preciso carregar o peso de termos consideração para com as dúvidas e temores de outras pessoas, daqueles que sentem que essas coisas estão erradas. Agrademos ao outro e não a nós mesmos, e façamos aquilo que é para o seu bem, e assim o edificaremos no Senhor. É torturante absorver pacientemente a raiva dos outros, sobretudo quando ela é infundada. Mas lembre-se, foi isso que Jesus fez por você. Ele suportou uma fúria infundada e maliciosa para salvá-lo, pois não buscou sua própria satisfação, mas conforme está escrito: os insultos dos que te injuriaram caíram sobre mim. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. Jesus disse que esta é a forma de ver as coisas com mais clareza. Primeiro, tire a viga de seu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Já que todos temos pontos cegos, você precisará pedir a uma terceira pessoa que o ajude a avaliar suas ações antes de se encontrar com quem tem um conflito. Também peça a Deus que lhe mostre quanto você mesmo contribuiu para o problema. Pergunte: sou eu o problema? Estou sendo irrealista, insensível ou sensível demais? A Bíblia diz: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. A confissão é uma ferramenta poderosa para a reconciliação. Não raro, a forma de lidarmos com o conflito cria um problema ainda maior. Quando você começa admitindo humildemente os erros, isso neutraliza a raiva da outra pessoa e a deixa desarmada, porque ela provavelmente esperava que você ficasse na defensiva. Não dê desculpas nem transfira a culpa. Apenas confesse sinceramente qualquer participação que tenha tido no conflito. Aceite a responsabilidade pelos erros e peça perdão. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Você terá de fazer uma escolha. A Bíblia diz: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Você nunca se fará entender estando zangado, por isso escolha cuidadosamente as palavras. A resposta branda é sempre melhor que o sarcasmo. Na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Se você se expressar de forma ofensiva a outra pessoa, ouvirá de forma defensiva. Deus nos diz: quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Irritar as pessoas jamais funciona, e você nunca é persuasivo quando é rude. Durante a Guerra Fria, ambos os lados concordaram em que algumas armas eram tão destrutivas que jamais deveriam ser usadas.
Atualmente, as armas químicas e biológicas foram banidas e os estoques de armas nucleares estão sendo reduzidos. Para o bem da comunhão, você deve destruir seu arsenal de armas nucleares relacionais, ou seja, condenar, menosprezar, comparar, rotular, insultar, ironizar, reagir com sarcasmo. Paulo resume tudo isso desta forma: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que o ouvem. Coopere tanto quanto possível. Paulo disse: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. A paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes, custa nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar a um acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades deles. Uma parafrase da 7ª bem-aventurança de Jesus diz: abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. Enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento. Já a solução está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. Podemos restabelecer um relacionamento mesmo quando somos incapazes de resolver nossas diferenças. Os cristãos muitas vezes têm discordâncias sinceras e legítimas, além de anunciar suas divergências, mas podemos discordar sem ser desagradáveis. O mesmo diamante tem diferentes aspectos quando visto de diferentes ângulos. Deus espera unidade, não uniformidade. Podemos caminhar de braços dados sem concordar em tudo. Isso não significa que você deva desistir de encontrar uma solução. Talvez você precise continuar conversando e até mesmo discutindo, mas faça isso com espírito de harmonia. Reconciliação significa fazer as pazes, não necessariamente esquecer o assunto. Depois de ler este capítulo, com quem você acha que precisa entrar em contato? Com quem você precisa restaurar a comunhão? Não demore mais nem um segundo. Faça uma pausa agora mesmo e converse com Deus sobre essa pessoa. Em seguida, pegue o telefone e comece o processo. Esses 7 passos são simples, mas não são fáceis. É necessário muito esforço para restaurar a comunhão com alguém. Foi por isso que Pedro recomendou: esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. Perdão, gente, hoje tá complicado aqui. Essa tosse me pegou de jeito. Bom, dia de hoje, restaurando a comunhão. Deus, Ele quer que tenhamos comunhão. E é o que a gente tem falado todos esses dias. Deus, Ele quer o quê? Que possamos abrir com Ele, falar para Ele os nossos sentimentos, os nossos desafios, aquilo que nos machuca, aquilo que nos magoa. Deus, Ele está pronto para ouvir, mesmo Ele sabendo de tudo, mas Ele quer te ouvir. Ele quer que você conte, que você seja honesto, né? E fale para Ele. Sempre vale a pena restaurar relacionamentos. E Deus, Ele quer que a gente valorize os relacionamentos e nos esforcemos para mantê-los, em vez de descartá-los sempre que houver desacordo, mágoa ou conflito. Hoje em dia, talvez o que a gente muito vê é isso, né? Relacionamentos se findando. Por quê? Porque entra em desacordo, há muita mágoa ou tem algum conflito. Então, é mais fácil eu descartar do que eu solucionar para mantê-lo. Claro que existem exceções em tudo isso, né?
algumas coisas que são inegociáveis, algumas coisas que realmente não dá certo, né? Mas vemos que às vezes por coisas fúteis, por coisas muito pequenas, que poderiam ser solucionadas, abre-se a mão de uma família, abre-se a mão de bênçãos que Deus tem por pequenas fagulhas que poderiam ser solucionadas, que poderiam ser sentadas, conversadas e ser solucionadas todos os problemas. Mas é muito mais fácil eu descartar, eu falar que não dá certo, eu não quero mais e cada um segue a vida, do que eu procurar me curar, eu procurar ver aonde está a falha, conversar, alinhar, né, a vida. Aqui a gente vê o quê? Que Deus ele quer restaurar a comunhão. Deus não fez nada para que não houvesse comunhão. Mas vemos que muitas das vezes tem se seguido o quê? Cada um por si. Né? Então não tem aquela coisa que eu vou lutar para melhorar. O que eu posso melhorar? Sempre acabamos que culpamos o outro. A culpa é do outro, o outro que fez, e a gente sempre tenta ser a vítima. Sempre fazendo como que não temos culpa. Quando na realidade temos culpa sim também, muitas das vezes. Então, muitas das vezes 50 de cada, né? 50% de cada. Então, alguma coisa há falha para chegar aonde está chegando, para acontecer o que está acontecendo, em algum momento a gente pode ter falhado. E não que não possa ser consertado, mas até onde eu estou disposto a consertar, até onde eu estou disposto a guardar o meu orgulho, a guardar o meu ego e fazer o que Deus pede que eu faça. Até onde eu estou disposto a ir, a fazer o que Deus tem colocado para fazer. E aqui a gente vê, né, tudo que Deus foi colocando, né? Aqui ele fala como restaurar um relacionamento. Ele deixou 7 passos bíblicos para a restauração da comunhão. Que o primeiro deles é o quê? Fale com Deus antes de falar com a pessoa. Muitas das vezes, o que acontece? A gente vai no calor da emoção. A gente tá emotivo, a gente tá sentindo alguma coisa, e no calor da emoção a gente vai conversar, a gente vai tentar falar, e às vezes não é o momento, às vezes não é a hora. Então, antes de tudo, né, Deus nos chamou para que ajustássemos nossos relacionamentos uns com os outros. Mas antes de tudo, de sairmos pedindo perdão para todo mundo, de sairmos falando qualquer coisa que seja, precisamos conversar com Deus em primeiro lugar. O que Deus tem para nós? Porque muitas das vezes, diante de algum acontecido, você vai no calor da emoção. E eu falo por experiência própria. Porque no calor da emoção, eu fui pedir perdão para alguém de algo que eu não tinha culpa. De algo que não era culpa minha. Eu me sujeitei, eu me expus de uma certa forma, que depois, passado algum tempo, eu parei e falei assim, cara, eu não precisava disso. E aí você começa a refletir, só que já tá feito. Na hora, eu achei que foi bom, tá, mas depois eu comecei a ver. Mas o que? Foi o calor da emoção, depois eu tive essa consciência. Não foi algo que realmente eu quis fazer, não foi algo que realmente partiu do meu coração. Mas foi algo na emoção, emocionada pelas situações que estavam acontecendo, emocionada pelo que a pessoa estava passando. Então, algo assim falou mais alto no meu coração. E muitas das vezes isso acontece. Então, o que Deus fala aqui? Fale com Deus antes de falar com qualquer pessoa. Não que muitas das vezes você não precise pedir perdão. A gente precisa ser humilde o suficiente para saber quando a gente erra e precisa pedir perdão. Mas o próprio Deus vai mostrar para você se realmente você deve pedir perdão. Então, quando você fala com Deus primeiro, então você não vai no calor da emoção. Você vai diante de uma resposta de Deus que você teve. Quando você vai no calor da emoção, muitas das vezes você fala que Deus colocou no seu coração, que Deus isso, e não é. Muitas das vezes é só a sua emoção que está gritando e você vai correndo para falar.
tanto coisas boas quanto muitas das vezes coisas ruins. Então, antes de qualquer coisa, converse com Deus a respeito do problema, o que está acontecendo, qual é a situação. Para quê? Para que Deus mostre se você deve procurar outra pessoa, se você deve solucionar, se você deve conversar, se você deve pedir perdão. Porque muitas das vezes, dependendo do conflito, se você vai pedir perdão ou se você vai conversar para se ajustar, ele dá mais problema. Por quê? Porque os ânimos estão todos alterados. Então, o outro não vai conseguir te escutar como precisa ser escutado. Vai soar como desavença, vai soar muitas das vezes de outra forma e causa mais problema ainda. Então, o que é para ser apaziguado dá mais contenda. Então, por isso temos que ter sabedoria e em tudo falar com Deus, para que Deus guie nossos passos. Senhor, a situação é assim, assim, assim. O que devo fazer? Como devo proceder? É da minha parte? Eu preciso pedir perdão? Me ajuda então a ir pedir perdão. Eu preciso solucionar? Ok, tem situações que é Deus que vai solucionar, não é a gente. Tem coisas que Deus vai mandar o quê? Fica quieto na sua, quietinho. Eu vou solucionar, vai levar um tempo, mas é eu que vou solucionar, eu vou trazer as claras, eu vou esclarecer tudo, eu vou mostrar tudo. Nada fica encoberto debaixo da graça de Deus. Pode-se levar tempo, mas a verdade ela sempre vai aparecer, sempre vai vir à tona, tudo o que tiver que ser feito, esteja você certo ou não. Se você estiver certo, Deus vai te justificar e vai te honrar. Se você estiver errado, você vai pagar a consequência do seu erro. Então aqui a gente vê o quê? Que Deus ele fala o quê? Se você orar a respeito do conflito, em vez de se juntar a alguém para murmurar, você descobrirá que, em geral, ou Deus vai mudar o seu coração, ou vai mudar o coração da outra pessoa, sem a sua ajuda. Então, todos os relacionamentos seriam mais tranquilos se nós tão somente orasse mais a respeito deles. E quando eu falo nós, eu, você, todos. Muitos relacionamentos seriam mais tranquilos, mais valorizados, mais duradouros, se tão somente orasse por eles. Muitas das vezes o que está faltando é oração, é comunhão e principalmente comunhão com Deus. Deus ele não instituiu a família para ela ser desfeita. Deus ele instituiu a família para ser bênção. Só que muitas das vezes nós não conseguimos fazer com que nossa família seja abençoada. Então, a nossa boca ela tem um poder tremendo de bênção e de maldição. Então, muitas das vezes, profetizamos palavras sobre nosso lar, decretamos derrotas sobre o nosso lar, por causa da nossa boca. Com quem falamos, com quem compartilhamos. No estopim que fica brava ou bravo, naquele impulso que vem de repente. Sim, infelizmente, muitas das vezes decretamos maldição, aonde era para ser bênção, aonde era para dedicarmos e declararmos bênção. Então a nossa boca ela tem um poder tremendo. A gente pode abençoar como a gente pode amaldiçoar. Então precisamos nos policiar. Precisamos ter uma comunhão íntima com Deus para que Ele mude a nossa vida. Para que possamos fazer de acordo com a vontade dEle. Ser humilde o suficiente se caber a nós pedir o perdão. Se depende de nós levar a reconciliação. Mas o que não depende de mim, eu deixo para Deus. Deus faz a parte dele e eu faço a minha. A minha parte sou eu que faço, o que Deus coloca para eu fazer. Se Deus não colocou no meu coração para mim fazer, Deus ele vai cuidar do resto. Então eu preciso estar alinhada ao coração de Deus, eu preciso estar em comunhão com Deus para ouvir e para compreender o que Ele me pede para fazer. Mas para que eu não faça no calor da emoção, porque tudo que é feito no calor da emoção não dura. Tudo que é feito no calor da emoção não tem valor. Muitas das vezes vai causar vergonha.
Então, às vezes, depois você vai parar e você fala assim, cara, como eu fui burra. Eu não precisava me expor dessa maneira, eu não precisava ter feito o que eu fiz, ter pedido perdão de algo que eu não cometi, que foi o que aconteceu comigo. No calor da emoção, eu achei que era algo de Deus e fui pedir perdão, falei um monte de coisa. Só que depois de muito tempo eu parei para analisar, eu falei, cara, eu não precisava pedir perdão, eu não fui a causadora do problema. Falei, eu não precisava ter me exposto da forma que eu me expus. Falei, mas tudo bem, passou. Falei, Senhor, vida que segue, vamos embora, né? A forma com que foi recepcionado, as coisas não foram depois tomando um caminho legal, mas eu falei, já foi. Foi no calor da emoção, fiz o que tinha que ser feito, agora vida que segue. Então precisamos ter discernimento de saber fazer o que é para ser feito. Não fazer, e a mesma coisa, quando você está muito feliz, não prometa nada. Se você está muito bravo, não saia falando também, porque muitas das vezes, no calor da raiva, no calor da emoção, falamos coisas que depois não cumprimos. Falamos palavras que depois elas não voltam para dentro da nossa boca. A palavra, depois de dita, ela se espalha ao vento e a gente não consegue mais pegar de volta. Ela faz um estrago tremendo. Então precisamos ter consciência, precisamos tomar cuidado com o jeito que a gente fala. No calor da emoção, silêncio, fica quieto, espera, calma. Não saia contando para os quatro ventos, para as quatro paredes. E aqui Deus tem muito a nos ensinar. Deus fala tome sempre a iniciativa. Não importa se você ofendeu ou se você foi ofendido, né? Deus espera que você dê o primeiro passo. E isso é algo que Deus ele quer o quê? Que você não espere da outra parte, né? Que vá primeiro a ela. Restaurar a comunhão perdida é tão importante que Jesus lhe deu precedência até mesmo sobre o culto de adoração. Então, muitas das vezes precisamos tomar iniciativa, mas antes de tomarmos iniciativa de procurarmos o que precisamos fazer, Senhor, qual é o teu propósito? O que eu preciso fazer? Para onde eu preciso ir? Devo tomar essa iniciativa? Deve partir da minha parte? Sou eu que devo ir pedir perdão? Sou eu que devo ir tentar solucionar isso? Ou não? Se Deus falar, a iniciativa é tua, vai, obedeça. Faça o que Deus colocar. Mas se Deus falar, viu, espera, silencia, deixe porque Deus ele vai aplanar o caminho e vai ter o momento certo de se resolver tudo. Agir rapidamente também evita que os danos espirituais sejam maiores. A Bíblia diz que o pecado, incluindo os conflitos não resolvidos, bloqueia a comunhão com Deus e impede que as orações sejam resolvidas, além de nos tornar infelizes. Sim, quando temos conflitos, muitas das vezes as nossas orações não chegarão ao céu. Por quê? Porque precisamos restaurar, precisamos que Deus nos alinhe novamente ao propósito dele, para que as nossas orações cheguem até o trono do céu. Então, muitas das vezes, se estamos com mágoa, se estamos com raiva, de acordo com como está o nosso coração, muitas das vezes algumas bênçãos não estão chegando até nós, porque isso está nos separando na comunhão com Deus. Isso está sendo maior do que a nossa comunhão. Então, precisamos nos ajustar, precisamos pedir perdão a Deus, pedir para que Deus limpe o nosso coração, para que as nossas orações sejam respondidas, para que as nossas orações cheguem até o trono de Deus. Demonstre compaixão pelos sentimentos dos outros. Use mais os ouvidos que a boca. Procure, antes de procurar solucionar qualquer desavença, você deve primeiro levar em consideração os sentimentos das pessoas. Então, antes da gente falar, vamos ouvir um pouco mais. Vamos escutar as pessoas, o que elas precisam, o que elas necessitam. Antes de sair falando, antes de sair julgando, antes de querer... não somos juízes para querer revogar todas as causas. Então, antes de queremos dar palpite e falar que isso é errado, aquilo é errado, isso está certo ou não,
Vamos ouvir mais. Ouvir ambos os lados. É uma das coisas que eu sempre bati na tecla e sempre falava pro meu esposo. A moeda, ela tem dois lados. Muitas das vezes a gente tem ranço de alguém, e às vezes até mesmo de família tem divergência e tudo mais, porque eu só escuto um lado. Porque um lado só reclama e conta a versão dela, o quanto ela sofreu, o quanto ela é sofrida, o quanto ela batalhou, e isso e aquilo, e tá lá. Só que precisamos ouvir o outro lado também. Por quê? Porque não quer dizer que só porque a outra trabalhou, a outra é esforçada e a outra faz e acontece que ela não tenha erro. Porque muitas das vezes a correria do dia a dia, ela nos toma atenção e deixamos de nos dedicar ao nosso lar, à nossa casa, ao nosso cônjuge, aos filhos, às pessoas. Então temos que ouvir os dois lados. A moeda, ela tem os dois lados. Não podemos tomar decisão escutando apenas um lado. Precisamos analisar. E isso é uma das coisas que eu fui aprendendo muito. Por quê? Geralmente eu tomava partido no que eu ouvia de uma só pessoa. Então a pessoa contava a versão dela, eu tomava as dores dela. Até que eu parei para analisar, eu falei, opa, peraí. A moeda, ela tem dois lados. Quando você escuta o outro lado, aí você começa a ver, epa, então tem culpa 50 de cada lado, é 50% de cada lado. Então é o que eu sempre falava, eu não erro sozinha. Muitas das vezes o erro é nosso. Nós erramos. Muitas das vezes não sabemos escutar, não sabemos falar. Por quê? Porque o calor da emoção a gente responde na primeira que vem. Para quem já tem temperamento forte, é mais difícil ainda controlar, porque do jeito que vem, volta. Eu era assim. E muitas das vezes acabo sendo assim ainda. No calor da emoção, ou depende da situação, eu não consigo travar minha boca. Do jeito que vem, volta. É de 0 a 100 milésimo de segundo. Então, é uma das coisas que a gente precisa se policiar. Então, antes de tomar qualquer decisão, ter compaixão dos outros, precisamos ouvir ambos os lados, ambas as situações. Por quê? Porque a culpa não é só de um. Sempre ambos têm culpa. Há algo de errado. Alguém falhou em algum momento. Então, precisamos ouvir mais, estar mais atento, não sair falando, não sair resolvendo tudo, se intrometendo em tudo. É saber o que devemos fazer. Alguém veio se aconselhar com a gente, alguém veio falar de algo, de alguma situação e tudo mais. Ok, vamos ouvir. Se precisar, damos a nossa opinião. Se não temos uma opinião saudável para dar, ficamos quietos e morre assunto e pedimos para que Deus ajude a dar solução. E escutar também o outro lado da versão. O que está acontecendo? Realmente é isso que foi falado? Porque a realidade é que sempre a gente vai mostrar o quê? Sempre que nós somos vítimas. Nós não vamos falar o que nós erramos. É muito fácil, muitas das vezes, eu chegar e vir falar assim, é porque o meu marido é assim. Meu marido faz isso, a minha mãe faz isso, o meu filho faz isso pra mim, porque eu sofro, eu faço tudo, lá. Tô contando a minha versão. Mas eu não conto que eu pego no pé, que eu sou chata, que eu respondo, que eu sou grossa, que eu não demonstro amor. E aí? Então é fácil eu vir aqui e contar a minha versão, só o quanto eu sou sofrida. Mas eu não conto o que eu faço pro outro. Eu não conto como eu reajo ao outro. E isso é muito engraçado, gente. A gente tá usando como exemplo. Mas a realidade é que eu já vi situações de pessoas falarem, de serem totalmente assim receptivas, ser amorosas, para as pessoas, e que o filho não liga, isso e aquilo. E quando você vai ver a fundo, não é nada disso. Não tá nem aí, não liga, não quer saber, não, sabe? É totalmente diferente. Então você fala assim, cara, a pessoa tá reclamando do que se ela não faz nada? A pessoa tá reclamando de algo que muitas das vezes ela não se opõe a fazer. Então aí que você começa a analisar, que é muito fácil a gente falar o que a gente é, mas ela não conta o que ela fez.
Então é fácil muitas das vezes a pessoa vir chorar, que o filho não liga, que o neto não liga, que a prima, que a tia, que não sei quem, seja lá o que for, só que ela não conta o que ela faz. Ela não conta o porquê as pessoas se afastam dela. Ela não conta que as palavras dela muitas vezes ferem e por isso está afastando. Por isso temos que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas estão se afastando de nós. Não é o fato de que elas não precisam, não é o fato de que elas não amam, não se importam. Mas a partir do momento que você começa a ferir as pessoas, elas não vão querer estar perto de você. Se eu sei que em tal lugar eu vou ser afetada, eu vou ser machucada, por que eu vou lá? Por que eu vou insistir em ir no lugar onde eu sou machucada? Então não. Eu vou quando eu não tenho outra escolha. Aí sim, eu vou ter que estar presente, porque eu não tenho outra saída. Mas eu tendo outra saída, eu vou evitar. Então, como tem sido a sua reação? Será que você tem falado coisas boas? Será que você tem plantado coisas boas? Hoje vê-se o quê? As pessoas reclamando e as pessoas, vamos dizer assim, não é nem reclamando, mas as pessoas exigindo amor, atenção, porque não liga, porque isso, porque aquilo. Mas tá, o que você fez para que a pessoa sinta a sua falta? O que você tem feito para que ela sinta o desejo de estar com você? Será que você tem feito algo bom? Será que você tem amado o suficiente para que ela queira estar com você? Ou será que de repente as suas palavras estão sendo de maneiras que ferem, de maneiras que cansam, e por isso elas não estão perto de você? A gente tem que parar e analisar um pouquinho. Porque muitas das vezes somos inconvenientes pelo que falamos, pelo que agimos, porque achamos que só nós somos certos. Achamos que só nós somos vítimas. Porque não sei quem não liga, porque fulano não faz, porque isso, porque aquilo, só eu sofro. Então precisamos criar memórias. Qual é a memória que você tem criado com os seus? Com a sua família, com seus filhos? Com seus pais? Qual é a memória? Exige-se amor, exige-se atenção de algo que você não deu. Como você quer ter boa memória? Como você quer ser rodeada? Se você não fez o seu papel suficiente para ser rodeada, se você afastou com palavras, se você agiu de maneiras que quando precisou você não estava, então precisamos analisar um pouquinho. Para o quê? Para reconstruir relacionamentos. Podemos reconstruir. Aqui Deus ele fala, não é? Restaurando comunhão. Podemos restaurar muitas coisas. Só que em vez de eu só culpar o outro, que o outro não procura, que o outro não faz, que isso, que aquilo, por que eu não procuro? Por que eu não procuro melhorar, fazer diferente? Para que sintam falta, para que possa ser uma presença agradável. Porque sabemos que muitos lugares são pesados. Muitos lugares são aqueles que a gente vai porque tem que ir, por obrigação. Não é algo que você queira estar. Muitas das vezes é uma obrigação que você está fazendo. Não é algo leve, não é aquela coisa assim, eu estou com saudade e fui. Não. Eu tenho que ir cumprir o meu papel. É simplesmente assim. É triste, mas é assim. E escuto muito disso. Tati, vou porque eu tenho que ir, não que eu queira. E isso é triste quando você escuta. Só que em contrapartida, quando você conhece o teor da realidade, você vê o quê? Não teve nada que cativou para que sinta o desejo de estar. Então não tem como cobrarem. Cobra-se muito. Mas você começa a ver que às vezes as pessoas cobram algo que elas não se doaram, não fizeram. Então a gente pode restaurar? Pode. Então antes, né, de que a gente tome decisão pela base do que o outro contou, que a gente se reavalie, escute os lados, escute o correto. Se eu não tenho uma palavra boa, silêncio. Pede para Deus dar a palavra correta. Porque muitas das vezes a gente instiga o outro. Ah, eu fosse você, fazia assim.
Não, porque ó, eu não perdoaria, eu não aceitava, eu isso, eu aquilo. Com base apenas no que você ouviu de um relatório. Então precisamos ouvir o relatório inteiro, ambos os lados para tomar decisão. Confesse sua parte no conflito. Se você realmente deseja restaurar um relacionamento, comece admitindo os próprios erros e transgressões. E aqui é o que? Até, né, Jesus ele adverte: primeiro tire a viga do teu olho, e então talvez você enxergará suficientemente bem para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, o que? Aqui a gente vê o que? Admitir os nossos erros, que muitas das vezes não fazemos. É mais fácil eu culpar o outro. Eu culpar o meu marido, eu culpar meus filhos, eu culpar meus pais, irmãos, tios, enfim. É mais fácil eu culpar o outro do que eu admitir a minha parte de erro que eu tenho. Então, precisamos confessar a nossa parte. Ser humilde o suficiente para admitirmos que erramos, que falhamos e procurar melhorar. Porque Deus ele nos dá essa condição de melhorarmos, sim. De fazermos diferente, sim. Então, precisamos confessar, sermos honestos mais uma vez. Todo esse tempo, o que Deus tem falado para nós, sermos honestos, assumirmos os nossos erros, assumirmos o nosso papel, não ter medo, assumirmos as nossas falhas. Isso não é fracasso quando você assume. Isso é algo que Deus está dando a chance de você reverter, de você assumir seus erros e você fazer diferente. Isso não mostra que você é fracassado porque você está mostrando as suas falhas. Não. Somos seres humanos, vamos falhar, vamos errar. Mas podemos consertar, podemos evitar alguns erros, sim. Não voltarmos ao nosso erro que sempre cometemos. Invista contra o problema, não contra a pessoa. Muitas das vezes, não há como solucionar o problema se você estiver preocupado em identificar a culpa. Então, teremos de fazer uma escolha. Aqui fala: a resposta cortês abranda a fúria, mas a língua afiada incita a ira. Então, precisamos saber que é contra o problema e não contra as pessoas. A resposta branda, a resposta cortês, ela abranda a fúria. Mas a língua afiada incita a ira. Então, sempre que há um problema, se a sua língua estiver muito afiada, você vai causar ira nas pessoas. Mas se você tiver sabedoria, a sua resposta cortês, a sua resposta branda, ela vai afastar a fúria. Por quê? Porque quando a gente tá com raiva, a gente vai responder no teor da raiva e vai aumentar o problema. A gente não vai solucionar. A gente às vezes vai causar até outro problema. Mas quando a gente tem sabedoria de pedir para Deus, e até mesmo a gente tem sabedoria de ficar em silêncio, tentar manter a calma e responder brando, afasta a fúria. Não tem por que continuar brigando, não tem por que a resposta causar contenda com a sua resposta. Então, na solução de conflitos, a maneira de falar é tão importante quanto o que se fala. Então, em todo conflito, lembre-se, a maneira como você fala é o que importa e não o quanto se fala. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Coopere tanto quanto possível. Façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Mesmo que isso seja às vezes difícil, né? Mas precisamos tentar, pelo menos, se manter em paz com as pessoas. Difícil porque eu falo? Porque não somos Jesus Cristo para agradar todo mundo. E nem Jesus agradou todo mundo. Então sempre terá alguém que não vai gostar de nós, sempre terá alguém que vai torcer o nariz ao ver nós. E tá tudo certo. Como a gente também às vezes tem pessoas que não vai, que você não consegue estar. Você respeita o ambiente, você respeita o lugar, você respeita a pessoa, mas se você puder evitar, é a melhor coisa. Essa é a realidade.
A gente não ama todo mundo, não agrada todo mundo. Mas precisamos tentar manter-se em paz com todas as pessoas. Não é porque eu não gosto, eu vou sair discutindo, eu vou sair brigando com todo mundo. Não. Então a gente precisa sempre, a paz sempre tem uma etiqueta de preço. Às vezes custa o nosso orgulho e quase sempre custa nosso egoísmo. Então, pelo bem da comunhão, faça o melhor que puder para chegar num acordo. Adapte-se aos outros e mostre preferência pelas necessidades dele. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Então, que possamos viver em paz com as pessoas. Mesmo que muitas das vezes eu discorde do outro, mesmo que eu não concorde, ou mesmo que eu não goste. Mas às vezes a gente fala que não gosta, mas será que você conhece a fundo a pessoa? Ou é só porque você viu a primeira impressão? Não é? Não tem casos que a pessoa fala, a primeira impressão é que fica. E muitas das vezes acontece aquela coisa assim, eu não suportava você, a primeira vez que eu vi você, eu não suportei você. E depois viram melhores amigos. Então precisamos, às vezes, entender, compreender um pouquinho as pessoas. Que não é questão de não gostar. Precisamos conviver e entender. Claro, há pessoas que realmente às vezes não vai dar certo, mesmo que você conheça, mesmo que você faça parte de círculos de convivência sua, há pessoas que realmente vai ter certas diferenças. Porque a gente não agrada todo mundo, assim como nós não agradamos todo mundo. Tem sempre alguém também que torce o nariz para nós, que não gosta de nós. Então, mas a gente precisa procurar manter a paz. Não é porque eu não gosto que eu vou sair discutindo com todo mundo, que eu vou sair falando um monte de coisa. E enfatize a reconciliação, não a solução. É ilusão esperar que todos concordem a respeito de tudo. A reconciliação atém-se ao relacionamento, a solução já está vinculada ao problema. Quando focamos a reconciliação, o problema perde importância e não raro se torna irrelevante. E aqui ele fala, esforcem-se para viver em paz com os outros. Quando você tenta promover paz, está fazendo o que Deus faria. É por isso que os pacificadores são chamados filhos de Deus. E aqui no final ele fala, que depois de todo esse capítulo que a gente leu, com quem você acha que você precisa entrar em contato? Com quem você acha que precisa restaurar comunhão? Não demore mais nenhum segundo. Faça uma pausa, converse com Deus sobre a pessoa. E se Deus mostrar para você que você deve fazer isso, que você deve fazer esse processo, que você deve procurar, que você deve conversar, então pega o telefone, vai até a pessoa, resolve o que você precisa resolver. Não deixe para amanhã, porque muitas das vezes amanhã não vai mais dar tempo. O tempo ele tá passando num piscar de olho, tá indo muito rápido. Então precisamos fazer hoje. Precisamos viver hoje. Não é deixar para amanhã. Amanhã, se eu tiver, eu faço. Amanhã, se der, eu vou. Amanhã, isso. Amanhã, aquilo. Não. Faça o que precisa ser feito hoje. Deus deixou hoje para que vivêssemos. O passado já foi. Não voltamos lá. E Ele tem um motivo para estar lá. E tem motivos também porque algumas pessoas ficaram lá. Não é para estar no seu presente e muito menos, talvez, para estar no seu futuro. Então, o passado já foi. Ele é passado, passou. Tire o que foi bom. O que não foi bom, tire como lição. Não tire como fracasso, como perda, como nada. Tire como lição. O presente é o hoje. Fazer o que precisa ser feito. Viver. O amanhã, ele pertence a Deus. Não sabemos o que vai acontecer, não sabemos o que nos espera. Pedimos a Deus que Ele guie o nosso amanhã, mas amanhã só pertence a Deus. Deus, Ele sabe todas as coisas. Então viva o hoje, viva o presente. O que Deus tem te dado? Ele te deu a chance de acordar em mais um dia. Ele te deu a chance de estar vivo. Mesmo se você está doente, se você está passando tribulação, se você está passando algum conflito, mas você está tendo a chance de viver o hoje. Faça o que precisa ser feito. Viva da melhor forma. Não espere do outro para ser feliz. Não espere do outro para você fazer o seu dia ser fantástico, o seu dia ser excepcional. Comece por você.
Você consegue e você pode fazer por você. Então não faça pelo outro, faça por si mesmo, para você e por você. Viva o hoje, o que Deus tem te dado. Se tem algo que está desalinhado, alinhe. Eu preciso me reconciliar com alguém. Ok, ora primeiro. Fala, Senhor, devo ir atrás? Devo eu pedir perdão? O que eu devo fazer? E Deus vai direcionar. Se Deus mostrar para você, olha, você precisa ir até a pessoa e pedir perdão, faça. Se você precisa assumir erro, assuma. Mas faça isso de acordo com a vontade de Deus. Não faça no calor da emoção, porque não vai ter valor. Ele pode ter um pequeno valor na hora, mas depois não vai servir de nada. Ele não tem valor quando não é feito de sincero. Então faça o que Deus colocar no teu coração para fazer, de acordo com a vontade de Deus. Porque Ele sabe todas as coisas e Ele vai solucionar todas as coisas. Quando Ele manda, não há erro. Quando Ele manda, é perfeito e é solucionado. Quando fazemos no calor da emoção, às vezes causamos mais conflitos, mais problemas. Mas quando fazemos de acordo com a vontade de Deus, pedindo para que Deus seja a direção, não tem erro, não tem falha. É perfeito. Amém? Nosso pensamento, o tema de reflexão é: sempre vale a pena restaurar os relacionamentos. Pensa bem, antes de você descartar seu relacionamento, antes de você jogar fora, muitas das vezes, uma vida inteira vivida, antes de desfazer família. Pense se de repente não vale a pena você restaurar o seu relacionamento. Assuma seus erros. Assuma seus conflitos. Peça perdão se necessário. Mas restaure. Porque Deus dá a chance de restaurarmos o que precisa ser restaurado. Mas precisamos também assumir a nossa posição. O versículo para memorizar: façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Romanos, capítulo 12, versículo 18. E a pergunta para meditar: com quem estou precisando restaurar meu relacionamento? E isso, gente, ele não tem a ver só com relacionamento de cônjuge. Aqui ele aborda um relacionamento inteiro. Relacionamento com amigos, com família, os relacionamentos particulares. Então, com quem que você está precisando restaurar seu relacionamento? Restaurar seu relacionamento com seu filho, com seu irmão, com seus tios, com seus pais. Qual é o relacionamento que você precisa restaurar? Que você possa se colocar diante de Deus e você possa restaurar o que Deus colocou para ser restaurado. Falei, você não precisa responder para mim, você não precisa falar, Tati, eu tô precisando restaurar isso. Não. Isso é entre você e Deus. Então pede para Deus mostrar qual é o relacionamento que você está precisando restaurar. E quando arder fortemente no seu coração, faça o que Deus requer que você faça. Que eu tenho certeza, não será em vão. Será de muitas bênçãos, quebrará muitas barreiras e muitas orações suas será respondida, porque uma barreira está quebrando. Que Deus nos abençoe em mais um dia de propósito, no que Deus tem colocado para nós a respeito da nossa comunhão, da nossa comunidade, como devemos viver. Temos aprendido muito. Deus tem falado muito no meu coração. E eu creio que também tem falado ao coração de vocês. Que Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este dia, por tudo que vivemos, por tudo que o Senhor nos proporciona, Pai. Continua nos abençoando, nos fortalecendo. Mostra, Senhor, o que precisamos restaurar, Senhor, que seja segundo a Tua vontade. Que o Senhor esteja à frente de tudo, ó Pai, nos ajudando, nos auxiliando, que não venhamos fazer pelo calor da emoção, ó Pai, mas possamos fazer o que Tu requeres que façamos, ó Deus. Dá-nos uma noite de paz, uma noite tranquila, um final de semana debaixo da Tua graça. Fica conosco, ó Pai. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha um final de semana esplêndido, extraordinário, abençoado, próspero.
e que Deus possa fortalecer a sua vida cada dia mais. Que você tenha uma noite de descanso, uma noite de paz, debaixo da graça de Deus. E amanhã estamos aqui novamente, se assim Deus permitir. Amanhã a gente volta com o nosso propósito, chegando à metade do nosso propósito, para a glória de Deus. Que Deus abençoe, fiquem com Deus, um forte abraço a todos, grande beijo a todos vocês. Até amanhã, se assim Deus permitir.